Queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Histórias do Velho Rancho. Aqui, o tempo descansa nas redes da saudade e o vento sopra lembranças do nosso sertão antigo. Entre o cantar do galo e o chiado do fogão a lenha, histórias de amor, fé e destino ganham novo fôlego. Cada conto é como uma prosa ao pé da fogueira, dessas que aquecem a alma e fazem o coração recordar dos tempos de outrora. Então, puxe uma cadeira, sirva um cafezinho e venha se achegar com a gente. Se gostar dos nossos causos, aperte o gostei, se inscreva no canal e conte para nós de onde está ouvindo. Porque aqui, no Velho Rancho, toda lembrança tem valor. E cada história é uma semente de ternura plantada na memória. O trovão ecoou pelas serras do sertão mineiro, com uma força capaz de fazer estremecer as telhas coloniais da Casa Grande. Mateus Drummond ajustou o lenço no pescoço, enquanto observava da sacada as nuvens carregadas que se amontoavam sobre a chapada. Era véspera de Natal de 1863, e os céus pareciam conspirar para tornar aquela data ainda mais sombria para um homem que já vivia mergulhado em tristeza. Mateus tinha 48 anos, mas o sofrimento escavara sulcos profundos em seu rosto queimado pelo sol, fazendo-o parecer uma década mais velho. Alto, de ombros largos moldados por anos, cavalgando e trabalhando a terra, mantinha a postura ereta que lhe conquistara respeito em toda a região, mas seus olhos verde escuros carregavam uma melancolia antiga que nunca o abandonara. Faziam 5 anos completos, desde que a tuberculose chegara ao vale como uma maldição silenciosa. A doença levara sua esposa, Mariana, mulher de força rara, que administrava a fazenda Três Palmeiras com punho de ferro e coração generoso. Como se não bastasse roubar-lhe a companheira, a enfermidade também arrancara sua filha, Luísa, uma menina de apenas 9 anos, cujas gargalhadas ainda pareciam reverberar pelos salões vazios da residência principal. A propriedade estendia-se por léguas de terras férteis nas encostas da serra, uma das mais prósperas de Minas Gerais. Plantações de café subiam os morros em fileiras ordenadas, gado de corte pastava nos campos baixos e a Casa Grande, construída em pedra e cal no estilo colonial mineiro, erguia-se imponente cercada por jabuticabeiras centenárias que Mariana plantara com as próprias mãos. Mateus mal conseguia entrar na capela particular desde os funerais. Evitava o quarto que fora de Luísa, preservado intocado por Dona Custódia, como um memorial silencioso. E a cada Natal, a dor se renovava brutalmente, porque fora exatamente na noite de Natal de 1858 que Mariana começara a tossir sangue, sucumbindo semanas depois, seguida pela filha que tentara em vão salvá-la com orações infantis. Dona Custódia, ex-escravizada que Mariana libertara 15 anos antes, mas que escolhera permanecer como governanta, aproximou-se pela varanda com passos quase inaudíveis. Era uma mulher de pele escura como ébano, cabelos completamente brancos presos num coque severo, e olhos que haviam testemunhado mais tragédias do que a maioria poderia suportar. Tinha cerca de 65 anos, mas ainda se movia com agilidade surpreendente. «Senhor Mateus», disse ela com voz rouca pelo tempo, usando o tratamento mantido por décadas de hábito. «O Severino está dizendo que o senhor não devia sair com essa tempestade se formando. Os trabalhadores já estão todos recolhidos. O gado está no pasto protegido. Não tem nada que não possa esperar até amanhã». Mateus continuou fitando as nuvens, mãos cerradas nas costas. «Preciso verificar as lavouras do setor leste. Com chuva pesada, pode haver deslizamento naquela encosta íngreme. Perdemos 3.000 arrobas na última enchente por descuido». «O senhor sabe que não é das lavouras que está fugindo», respondeu Dona Custódia, com a franqueza que apenas décadas de convivência permitiam. «É da casa, das lembranças, do Natal. Mas fugir não vai trazê-las de volta e pode acabar nos deixando sem o senhor também.
Mateus fechou os olhos brevemente. A velha governanta estava certa, como sempre. Cada véspera de Natal era idêntica nos últimos 5 anos. Ele inventava alguma urgência na fazenda, qualquer pretexto para escapar das festividades modestas que Dona Custódia insistia em manter para os trabalhadores. O capataz tinha 52 anos, era homem livre nascido de pais libertos e conhecia cada palmo da Três Palmeiras tão bem quanto o próprio dono. Tinha pele cor de bronze, mãos calejadas e uma lealdade a Mateus que beirava a devoção. "Patrão", disse ele tirando o chapéu de couro, "não é prudente. Essa tempestade vem violenta, posso ver pelos raios. Os córregos vão transbordar rápido e aquela ponte de madeira sobre o ribeirão já está comprometida. Então irei pela trilha alta contornando o ribeirão", respondeu Mateus, com a teimosia que o caracterizava. Severino e Dona Custódia trocaram olhares resignados. Conheciam aquele homem demais para saber que, quando tomava uma decisão, era inútil argumentar. Mateus desceu os degraus de pedra e seguiu para os estábulos. Corisco relinchou ao vê-lo, como se pressentisse a cavalgada que se aproximava. Enquanto selava o animal, Mateus permitiu que sua mente vagasse pelos caminhos perigosos da memória. Lembrou-se de Mariana, seu riso cristalino ecoando pela casa grande. Ela era filha de um comerciante de Ouro Preto, criada com certo conforto, mas possuidora de um coração que a tornava querida por todos. Fora ela quem convencera Mateus a libertar vários escravizados, argumentando que homens livres trabalhavam com mais dedicação. Fora ela quem estabelecera a escola rudimentar para os filhos dos trabalhadores. E Luísa, sua filha. A menina adorava cavalgar ao lado do pai, insistindo em acompanhá-lo nas rondas pela fazenda, mesmo quando suas pernas mal alcançavam os estribos. Tinha o cabelo negro da mãe e os olhos verdes do pai, e um sorriso que iluminava os dias mais escuros. Quando a tuberculose a levou, Mateus sentiu como se uma parte de sua alma tivesse sido arrancada. Sacudiu a cabeça violentamente, afastando as lembranças. Não adiantava revolver o passado. Os mortos não voltavam, por mais lágrimas que se derramasse. Montou em Corisco e partiu em direção às lavouras do leste. O céu escurecia rapidamente, não apenas pela tempestade, mas também pelo cair da tarde. Eram quase 5 horas, e no verão tropical o sol se punha cedo, especialmente com nuvens densas bloqueando a luz. O caminho serpenteava entre as plantações de café, subindo gradualmente pela encosta. Mateus conhecia cada curva, cada árvore, cada pedra daquele trajeto. A fazenda Três Palmeiras fora fundada por seu avô no final do século anterior, quando o ouro já escasseava e o café começava a dominar Minas. Seu pai expandira as plantações e Mateus as triplicara, tornando-se um dos maiores produtores da região. Mas toda aquela prosperidade material parecia cinzas em sua boca. Para que fortuna se não havia ninguém com quem compartilhá-la? Não tinha outros filhos, não tinha irmãos vivos. Seus pais faleceram havia mais de 15 anos. Primos distantes ocasionalmente apareciam com sugestões veladas de casamento, apresentando-lhe viúvas respeitáveis ou moças de famílias tradicionais. Mateus recusava todas com cortesia firme que não deixava margem para insistência. Como poderia pensar em substituir Mariana? A ideia lhe parecia traição à memória dela, profanação do amor que compartilharam por 17 anos de matrimônio. Os primeiros pingos de chuva começaram a cair quando Mateus alcançou o setor leste das lavouras. Eram gotas grossas, pesadas, prenunciando o dilúvio vindouro. Examinou rapidamente a encosta que o preocupava. A terra parecia firme, os arbustos de café bem enraizados. Não haveria deslizamento, pelo menos não ali. O trovão rugiu novamente, mais perto. Desta vez, um relâmpago rasgou o céu, iluminando a paisagem com claridade fantasmagórica. Foi naquele instante, naquele lampejo de luz,
que Mateus viu algo que o fez franzir o senho. Além da cerca que demarcava o limite leste de sua propriedade, havia uma construção antiga que ele conhecia bem. A velha casa de moinho, remanescente dos tempos em que aquelas terras moíam cana antes do café dominar o vale. A estrutura estava em ruínas havia décadas, com o teto desabado e paredes de pedra cobertas por trepadeiras. Ninguém ia até lá, exceto ocasionalmente algum caçador. Mas Mateus tinha certeza de ter visto uma luz, uma pequena claridade alaranjada como de fogueira, bruxuleando através de uma das aberturas sem vidros da construção arruinada. Sua primeira reação foi irritação. Provavelmente algum andarilho buscando abrigo da tempestade. Não era incomum viajantes se perderem pelos caminhos do sertão, especialmente com tempo ruim. O correto seria deixá-los em paz, ou no máximo enviar Severino no dia seguinte para verificar. Mas algo o incomodava. Aquela construção era perigosa, com vigas podres que podiam desabar a qualquer momento. E havia cobras, muitas cobras que faziam ninhos nas pedras quentes. Se alguém estava lá dentro sem conhecer os perigos, Mateus tomou uma decisão. Não custava verificar. Conduziu o Corisco em direção à cerca, encontrando uma porteira raramente usada. A chuva caía com mais força agora, encharcando-lhe as roupas. Mas ele mal notava. À medida que se aproximava da casa de moinho, seus sentidos aguçaram-se. Havia definitivamente uma luz lá dentro, mais fraca agora, como se o fogo estivesse morrendo. E havia sons, gemidos. Não eram gemidos de dor comum, eram gritos abafados, intercalados com silêncios tensos. O coração de Mateus acelerou. Desmontou rapidamente, amarrando o Corisco a uma árvore próxima. A chuva caía torrencialmente agora, transformando o chão em lama. Relâmpagos sucessivos iluminavam a noite prematura. Mateus avançou até a entrada da casa de moinho, uma abertura sem porta onde a madeira apodrecera havia anos. O que viu ao entrar o deixou completamente paralisado. E você, o que faria se encontrasse alguém nessa situação desesperadora? Se inscreva no canal agora e depois me conte nos comentários. Você teria a coragem de enfrentar uma tempestade para salvar uma desconhecida? Sua resposta pode surpreender você mesmo. No chão de pedra irregular, sobre um monte de folhas secas e galhos, estava uma jovem. Não podia ter mais de 19 ou 20 anos. Seu vestido simples de algodo desbotado estava rasgado e imundo. O cabelo castanho escuro, que devia ser longo, estava emaranhado e grudado ao rosto pálido pelo suor. Seus olhos, quando se fixaram em Mateus, eram de um castanho avelã impressionante, mas naquele momento transmitiam apenas terror e agonia. Ela estava grávida, muito grávida, e pelos gritos e pela posição em que se contorcia, estava em pleno trabalho de parto. Ao seu lado, sobre uma pedra plana, ardia uma pequena fogueira feita com gravetos, que a chuva entrando pelas frestas começava a apagar. Era a única fonte de luz e calor naquele lugar desolado. Não havia mantas, não havia água limpa, não havia absolutamente nada que pudesse ajudar uma mulher a dar à luz. Pelo amor de Deus, murmurou Mateus, a voz rouca de choque. A jovem tentou recuar, arrastar-se para longe, mas outro espasmo de dor a dobrou ao meio. Ela gritou, um som primitivo e aterrorizante que ecoou pelas paredes de pedra da ruína. Suas mãos agarravam o chão, as unhas cravando-se na terra, o corpo inteiro tremendo com a força das contrações. Mateus reagiu por instinto. Correu até ela, ajoelhando-se na lama e nas folhas molhadas. Moça, me escute. Sou Mateus Drummond, dono dessas terras. Não vou machucá-la. Preciso que me diga há quanto tempo está assim. Ela o encarou com olhos vidrados pela dor e pelo medo. Tentou falar, mas só conseguiu gemer. Depois, com esforço visível, sussurrou. Desde o meio-dia. Mateus sentiu o estômago apertar.
Se ela estava em trabalho de parto desde meio-dia, já se passaram mais de 5 horas. 5 horas sozinha, sem ajuda, naquele lugar terrível. Olhou ao redor desesperado, o treinamento de fazendeiro lutando para sobrepor-se ao pânico. Tinha que levá-la para a fazenda. Dona Custódia conhecia ervas, tinha experiência como parteira. Já ajudara a trazer várias crianças ao mundo, tanto entre os trabalhadores quanto na vizinhança. Mas a fazenda ficava a pelo menos 40 minutos de cavalgada, e isso em condições normais. Com a tempestade, o caminho seria traiçoeiro. E pela aparência da moça, pelo modo como se contorcia, o bebê estava vindo agora. Não havia tempo. "Como você se chama?" perguntou ele, tentando mantê-la consciente, tentando estabelecer alguma conexão humana. Catarina. Ela conseguiu responder entre dentes cerrados. Então, gritou novamente, arqueando as costas, o corpo todo tenso com a contração. "Catarina, escute-me bem", disse Mateus com firmeza que não sentia. "Vou te levar para minha casa, mas primeiro preciso ver se o bebê está vindo. Posso?" Ela assentiu fracamente, lágrimas escorrendo misturadas ao suor. Mateus afastou o tecido rasgado do vestido com mãos que tremiam. Não era médico, não era parteiro, mas crescera em fazenda. Assistira a nascimentos de potros e bezerros. Sabia que os princípios eram similares, ainda que a ideia de compará-los o fizesse sentir-se profundamente desconfortável. O que viu confirmou seus piores temores. A criança estava coroando. A cabeça já começava a emergir. Não havia tempo, não havia escolha. "O bebê está vindo, Catarina. Está vindo agora", disse ele, voz firme apesar do pânico que sentia. "Quando vier a próxima dor, você vai empurrar com toda a força que tiver, entendeu?" Ela apenas gemeu, mas Mateus interpretou como assentimento. Tirou rapidamente o paletó encharcado e o estendeu no chão. Não era muito, mas era algo. Retirou também a camisa, rasgando-a para ter panos minimamente limpos. A contração veio como uma onda violenta. Catarina gritou e empurrou, o rosto contorcido pelo esforço sobre-humano. Mateus segurou a pequena cabeça que emergia, sentindo-se completamente impotente e aterrorizado. Toda sua coragem em negócios, todo seu comando sobre homens e terras, nada disso o preparara para aquele momento. "De novo", ordenou ele quando outra contração sacudiu o corpo da jovem. "Empurre!" Catarina obedeceu, rugindo com a dor e o esforço. E então, num momento que Mateus jamais esqueceria, a criança deslizou para suas mãos. Era um menino minúsculo, coberto de verniz e sangue, mas perfeito. E silencioso, terrivelmente silencioso. O pânico apunhalou o peito de Mateus. O menino não chorava, não se mexia. Lembrou-se de Luísa, da filha que nascera chorando forte, mas morrera anos depois, silenciada pela tuberculose. Não podia deixar outra criança morrer. Agiu por instinto, limpou a boquinha minúscula com um pedaço da camisa, virou o menino de bruços sobre sua mão e deu tapinhas firmes em suas costas. 1 vez, 2 vezes, 3. E então, como um milagre, o menino tossiu. E em seguida soltou um choro fino, mas indignado, que soou como a música mais bela que Mateus já ouvira. Catarina, exausta além de qualquer descrição, começou a chorar também. Lágrimas de alívio escorriam por seu rosto enquanto estendia os braços trêmulos. Mateus envolveu o menino em parte de sua camisa rasgada e o colocou nos braços da mãe. "Um menino", disse ele, voz embargada por emoção que não conseguia nomear. "Você tem um filho." Catarina abraçou a criança contra o peito, soluçando. O menino continuava chorando, pequenos punhos agitando-se no ar. Estava vivo, ambos estavam vivos, mas Mateus sabia que ainda não estavam em segurança. A placenta ainda precisava sair. Catarina havia perdido muito sangue e ambos estavam expostos ao frio e umidade numa noite de tempestade. Ele tinha que levá-los para a fazenda.
tinha que fazê-lo agora. Catarina, disse ele firmemente, preciso cortá-lo do cordão e depois vamos para minha casa. Lá tem uma mulher que vai cuidar de vocês dois. Aguenta mais um pouco, só mais um pouco. Usando a faca que sempre carregava no cinto, Mateus amarrou o cordão umbilical com tiras rasgadas de sua camisa e o cortou. Não era o método ideal, mas era o que tinha. Depois esperou, enquanto Catarina, com contrações mais suaves agora, expelia a placenta. Quando finalmente terminou, Mateus agiu com rapidez militar. Pegou a moça nos braços, ela ainda segurando firmemente o filho contra o peito. Catarina era leve, perigosamente leve, como se houvesse passado dias sem comer adequadamente. A criança era um peso quase imperceptível. Resista, disse ele, embora não tivesse certeza se falava para ela ou para si mesmo. Já estamos indo. A chuva caía sem piedade quando Mateus saiu da casa de moinho, carregando Catarina e o recém-nascido. Corisco aguardava pacientemente amarrado à árvore, as orelhas deitadas com o desconforto da tempestade. Mateus soltou as rédeas com uma mão, mantendo Catarina segura com o outro braço. Montar seria um desafio. Normalmente teria colocado a moça na sela e montado atrás, mas ela estava fraca demais para se segurar e tinha uma criança nos braços. Teria que segurá-la contra seu peito enquanto controlava o cavalo. Com esforço considerável, Mateus conseguiu montar, puxando Catarina para que ficasse sentada de lado em seu colo, encostada contra seu peito. Ela gemia baixinho de dor com cada movimento, mas mantinha o filho firmemente abraçado. O menino havia parado de chorar, exausto, e Mateus rezou em silêncio para que não fosse sinal de algo errado. Vai dar tudo certo, murmurou ele, mais para si mesmo que para ela. 40 minutos e estaremos em casa. Corisco partiu em meio à tempestade. Os raios iluminavam o caminho em intervalos erráticos, mostrando um mundo transformado. O chão era um lamaal. Os riachos haviam se tornado torrentes furiosas. Mateus conhecia cada palmo daquele território, mas sob a chuva violenta e a escuridão prematura, até o familiar parecia estranho e ameaçador. Catarina tremeu contra seu peito. Ele puxou-a mais para perto, tentando protegê-la e a criança com o próprio corpo. Ela sussurrou algo que ele não conseguiu entender sobre o barulho da chuva. "O quê?" perguntou ele, inclinando a cabeça. "Obrigada", ela repetiu, voz fraca, mas clara. "Obrigada por não deixar a gente morrer." Mateus sentiu algo apertar em seu peito. Há 5 anos, havia rezado para que Deus salvasse sua esposa e sua filha. Suas preces não foram atendidas. Esta noite, sem ter planejado, sem ter pedido, salvara 2 vidas. Não sabia o que isso significava. Não sabia se significava alguma coisa. Mas enquanto cavalgava pela tempestade, segurando aquela mãe e aquela criança contra a morte, Mateus Drummond sentiu, pela primeira vez em 5 longos anos, algo além da dor que se tornara sua companheira constante. Sentiu propósito. As luzes da fazenda Três Palmeiras surgiram através da cortina de chuva como faróis de esperança. Mateus gritou com toda a força que possuía. "Dona Custódia, Severino, abram as portas!" E enquanto figuras corriam pela varanda do casarão, enquanto vozes alarmadas se misturavam ao rugido da tempestade, Mateus segurou mais forte aquela jovem mãe e seu filho recém-nascido. Naquela noite de Natal de 1863, algo mudara. Ele ainda não compreendia completamente o que, nem porquê, mas mudara. E não havia como voltar atrás. A porta principal da casa grande se escancarou, antes mesmo que Mateus desmontasse. Dona Custódia surgiu no batente, segurando uma lamparina alta, seus olhos arregalados ao perceber a cena diante dela. Severino vinha logo atrás, já correndo escada abaixo. "Virgem Santíssima!" exclamou a governanta, descendo rapidamente os degraus de pedra, apesar da idade. "O que aconteceu, Sr. Mateus?"
Uma moça, respondeu Mateus, voz tensa pelo esforço de controlar Corisco com uma mão, enquanto segurava Catarina com a outra. Encontrei ela na casa de Moinho Velha. Estava dando à luz sozinha. Preciso de ajuda agora. Severino não esperou mais explicações. Correu até o cavalo e estendeu os braços para receber Catarina. Mateus a passou cuidadosamente para o capataz, que a segurou com surpreendente delicadeza para um homem de suas proporções. A jovem gemeu baixinho, mas manteve o filho firmemente abraçado contra o peito. Leve ela para dentro rápido, ordenou Dona Custódia, já se virando para subir as escadas. Para o quarto de hóspedes do segundo andar, aquele que tem a lareira grande. Mateus desmontou rapidamente, suas pernas quase cedendo quando tocaram o chão. A cavalgada pela tempestade, o parto, a tensão, tudo cobrava seu preço agora. Mas não havia tempo para fraqueza. Subiu correndo atrás de Severino, que já carregava Catarina pelas escadas internas. A casa grande da fazenda Três Palmeiras tinha 2 andares. O térreo abrigava os salões principais, a sala de jantar, a biblioteca e os escritórios, enquanto o andar superior era dedicado aos quartos. O aposento para o qual Dona Custódia os dirigia ficava na ala oeste, um cômodo espaçoso com uma cama de dossel de madeira de lei, armários entalhados e uma lareira de pedra que já crepitava com lenha seca. 2 trabalhadoras domésticas, Amélia e Benedita, já haviam sido chamadas e esperavam com bacias de água quente, panos limpos e lençóis brancos. Suas expressões mostravam curiosidade e preocupação em partes iguais. "Coloque ela na cama", instruiu Dona Custódia, assumindo o comando com a autoridade de quem passara décadas cuidando daquela casa. "Com cuidado, Severino. Benedita, traga mais lamparinas. Amélia, vá buscar meu baú de ervas na despensa. E você, senhor Mateus, vá trocar essas roupas encharcadas antes que pegue uma pneumonia." Mas Mateus não se moveu. Ficou parado junto à porta, observando enquanto Severino depositava Catarina sobre o colchão macio. A moça soltou um suspiro de alívio ao sentir a suavidade debaixo de si, após horas sobre pedras e terra. Ainda segurava o filho, que começara a chorar novamente com vozinha fraca. Dona Custódia aproximou-se da cama, seus movimentos rápidos, mas gentis. "Deixa eu ver essa criança, filha", disse ela com voz suave. Catarina hesitou por um momento, seus olhos percorrendo os rostos desconhecidos ao redor. Quando seu olhar encontrou o de Mateus junto à porta, ele acenou levemente com a cabeça, um gesto tranquilizador. Com dedos trêmulos, Catarina permitiu que a governanta pegasse o recém-nascido. Dona Custódia examinou o menino com olhos experientes, verificando a respiração, a cor da pele, os pequenos membros. A criança chorava com mais força agora, o que arrancou um sorriso da velha parteira. "Choro forte é bom sinal", disse ela. "Significa que os pulmõezinhos estão funcionando bem. Mas ele está gelado. Precisamos esquentá-lo." Virou-se para Benedita, que acabara de voltar com mais lamparinas. "Pegue aquele chale de lã no meu quarto e traga. E mande alguém esquentar leite de cabra, não muito quente, só morno." Enquanto Benedita saía correndo, Dona Custódia começou a limpar o menino com água morna e panos macios. Mateus observava fascinado, apesar de si mesmo. A criança era tão pequena, tão frágil. Seus punhos se abriam e fechavam, as perninhas se agitavam. Tinha um tufo de cabelo escuro ainda úmido, e quando abriu os olhos brevemente, Mateus viu que eram de um azul profundo, embora soubesse que a cor mudaria com o tempo. "O cordão?" perguntou Dona Custódia, olhando para Mateus. "Eu amarrei e cortei com tiras da minha camisa e a faca. Foi o melhor que consegui fazer naquelas condições." A governanta examinou o trabalho e assentiu aprovadoramente. "Fez bem feito, senhor. Salvou a vida desse menino e da mãe." Pegou uma substância escura de um potinho que Amélia acabara de trazer.
Era um unguento feito com ervas que ajudava a prevenir infecções. Aplicou cuidadosamente no umbigo da criança. Catarina observava tudo da cama, seus olhos semicerrados de exaustão. Tremia violentamente, seja de frio, de choque ou de ambos. Amélia aproximou-se dela com uma caneca de caldo quente. "Beba, moça", disse a trabalhadora com gentileza. "Vai lhe fazer bem." Mas as mãos de Catarina tremiam tanto que ela mal conseguia segurar a caneca. Dona Custódia percebeu e fez um sinal para Amélia, que delicadamente ajudou a jovem a beber o caldo aos goles. O líquido quente trouxe um pouco de cor de volta às bochechas pálidas de Catarina. "Agora, a placenta saiu toda?" perguntou Dona Custódia, sempre prática. "Saiu", confirmou Mateus, "lá na casa de moinho antes de eu trazê-la." "Bem, agora preciso examiná-la direito, ver se não tem rasgos que precisem ser cuidados." A governanta virou-se para Mateus com expressão firme. "E o senhor realmente precisa sair daqui e se trocar. Está pingando no tapete da senhora Mariana e ainda vai adoecer." A menção de Mariana fez Mateus piscar, como se despertasse de um transe. Olhou para baixo e percebeu que realmente estava encharcado, uma poça formando-se aos seus pés. Assentiu lentamente. "Severino, fique aqui caso Dona Custódia precise de alguma coisa", disse ele. "Vou me trocar e volto." O capataz acenou que sim, posicionando-se discretamente junto à porta, respeitoso, mas vigilante. Mateus saiu do quarto e caminhou pelo corredor até seus próprios aposentos. Eram os mesmos que dividira com Mariana por 17 anos. Após a morte dela, pensara em mudar-se para outro quarto, mas nunca o fizera. Talvez por masoquismo, talvez por medo de que mudá-lo significasse esquecer. Fechou a porta atrás de si e começou a tirar as roupas encharcadas. Suas mãos tremiam ligeiramente, o choque do que acabara de acontecer finalmente o alcançando. Em menos de 3 horas, sua rotina solitária e previsível havia sido completamente despedaçada. Enquanto se vestia com roupas secas, seus olhos vagaram pelo quarto. A cama onde Mariana dormira, a penteadeira onde ela escovava os longos cabelos negros, o oratório na parede onde rezava todas as noites, tudo mantido exatamente como ela deixara. Mas algo era diferente esta noite. Pela primeira vez em 5 anos, aqueles objetos não pareciam acusá-lo por continuar vivo enquanto ela morrera. Pelo contrário, era como se Mariana estivesse ali, sussurrando em seu ouvido que fizera a coisa certa. Sacudiu a cabeça. Estava cansado. Era só isso. O corpo e a mente pregando peças. Quando voltou ao quarto de hóspedes, encontrou uma cena transformada. Catarina agora vestia uma camisola limpa que Mateus reconheceu como sendo uma que pertencera a Mariana. Estava deitada sob lençóis frescos e um cobertor grosso. Seu cabelo fora penteado e preso numa trança solta. O rosto ainda estava pálido, mas limpo. O recém-nascido, envolto no xale de lã de Dona Custódia, mamava avidamente no seio da mãe. Era um quadro de tal ternura que Mateus sentiu um aperto no peito. Dona Custódia aproximou-se dele, limpando as mãos num avental. "Ela teve sorte, senhor. Nenhum rasgo sério, só um pouco de sangramento que já está parando. O menino também está bem, considerando as circunstâncias. Forte esse pequeno lutador." "E a mãe?" perguntou Mateus baixinho. "Vai ficar bem se não pegar febre?" "Sim, mas ela está muito fraca, magra demais. Parece que passou dias sem comer direito. Vai precisar de descanso, comida boa, cuidados." A governanta olhou penetrantemente para Mateus. "Quanto tempo ela vai ficar aqui?" Era uma pergunta simples, mas carregada de implicações. Mateus não tinha resposta. "Pelo menos até se recuperar", disse ele finalmente. "Não posso mandá-la embora nessas condições." Dona Custódia assentiu satisfeita. "Vou ficar com ela essa noite. Amélia pode revezar comigo."
A criança vai precisar mamar de poucas em poucas horas, e a mãe não pode ficar sozinha caso tenha febre ou sangramento. Faça o que for necessário, disse Mateus. Hesitou, então perguntou. Ela disse alguma coisa sobre como veio parar aqui? Ainda não. Estava exausta demais para falar. Mas amanhã, quando ela se sentir melhor, podemos perguntar. A velha governanta tocou levemente o braço de Mateus. O senhor fez uma coisa boa hoje. Salvou 2 vidas. A senhora Mariana ficaria orgulhosa. As palavras atingiram Mateus com força inesperada. Ele apenas acenou com a cabeça, não confiando na própria voz, e saiu do quarto. A noite passou lentamente. Mateus tentou dormir, mas o sono não vinha. Ficava imaginando aquela jovem e seu filho algumas portas adiante. Quem era ela? De onde vinha? Por que estava sozinha numa noite de tempestade, dando à luz numa ruína abandonada? E por que de todas as pessoas no mundo, fora ele quem a encontrara? Os primeiros raios de sol nascente entravam pelas frestas das janelas, quando Mateus finalmente desistiu de dormir. Levantou-se, vestiu-se e desceu para a sala de jantar. Para sua surpresa, encontrou Severino já ali, tomando café. Não dormiu? Perguntou Mateus. Dormi umas horinhas na poltrona do corredor, respondeu o capataz. Queria ficar por perto caso precisassem. Dona Custódia disse que a moça passou a noite bem, sem febre, sem complicações. O menino mamou 3 vezes e dorme agora. Mateus serviu-se de café, o líquido escuro e forte ajudando-o a afastar o canção. Era dia de Natal. Normalmente a rotina da fazenda seria mais leve, com os trabalhadores tendo folga para as próprias celebrações modestas. Mas o trabalho essencial não parava nunca. Animais precisavam ser alimentados, vacas ordenhadas, galinhas tratadas. Os homens sabem que tem uma moça doente na casa? Perguntou Mateus. Severino acenou que sim. A notícia correu rápido. O senhor sabe como é, mas falei para todo mundo manter a boca fechada e respeitar a privacidade dela. Disse que era uma viajante que o senhor encontrou em apuros. Bem pensado. Mateus tomou mais um gole de café. Severino, você conhece todas as famílias da redondeza. Já viu essa moça antes? Ela disse que se chama Catarina. O capataz franziu o senho, pensativo. Catarina. O nome é comum, mas o rosto dela me pareceu familiar. Deixa eu pensar melhor quando vê-la de novo, com luz do dia e descansada. Às vezes a gente conhece pessoas, mas não reconhece quando elas estão em situação muito diferente. Era verdade. A Catarina que Mateus vira na noite passada estava irreconhecível de sujeira, suor e sofrimento. Descansada e limpa, talvez fosse mais fácil identificá-la. O dia transcorreu com uma estranha mistura de normalidade e tensão. Mateus tentou manter-se ocupado com a administração da fazenda, revisando livros de contas, planejando a próxima colheita de café. Mas seus pensamentos voltavam constantemente ao quarto no andar superior. Foi apenas no meio da tarde que Dona Custódia veio procurá-lo na biblioteca. Ela está acordada e se sentindo melhor, anunciou a governanta. Conseguiu comer um prato de caldo de galinha e está pedindo para falar com o senhor. Mateus levantou-se imediatamente, alisando o colete num gesto nervoso que não era característico dele. Subiu as escadas com Dona Custódia, o coração batendo mais rápido do que deveria. Catarina estava sentada na cama, apoiada em travesseiros. A luz do sol da tarde entrava pela janela, iluminando seu rosto. Mateus pôde vê-la claramente pela primeira vez. Era bonita, percebeu ele com um sobressalto, não da maneira óbvia e ornamentada das moças da sociedade, mas com uma beleza natural e delicada. Tinha olhos grandes de um castanho avelã, traços finos, lábios macios. O cabelo, agora limpo e solto sobre os ombros, era de um castanho escuro,
com reflexos acobreados. O recém-nascido dormia num berço improvisado ao lado da cama, uma cesta de vime forrada com cobertores macios. "Senhor Drummond", disse Catarina, voz ainda fraca, mas clara. "Eu não sei como agradecer o senhor pelo que fez. Salvou minha vida e a vida do meu filho." Mateus aproximou-se, mantendo uma distância respeitosa. "Fiz apenas o que qualquer pessoa decente faria. Como está se sentindo?" "Dolorida, mas bem melhor. E Dona Custódia tem sido muito bondosa comigo." Catarina olhou para a governanta com gratidão genuína. "Todos aqui têm sido." Houve um momento de silêncio constrangedor. Finalmente Mateus disse: "Catarina, preciso saber algumas coisas. Como veio parar naquela casa de moinho? Por que estava sozinha?" Os olhos da jovem se encheram de lágrimas. Ela olhou para baixo, as mãos entrelaçadas sobre o cobertor. "É uma história longa e não muito honrosa, senhor." "Tenho tempo", disse Mateus gentilmente, "e não estou aqui para julgá-la, mas preciso entender a situação." Catarina respirou fundo, reunindo coragem. "Meu pai era celeiro no povoado de São Sebastião, a 3 dias de viagem daqui. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Papai me criou sozinho, sempre foi protetor demais." Ela pausou, limpando as lágrimas com as costas da mão. "Continue", encorajou Mateus. "Há 1 ano e meio chegou ao povoado um comerciante de tecidos, Afonso Brandão. Jovem, bem apessoado, com modos refinados, começou a me cortejar, dizia palavras bonitas, fazia promessas." A amargura tingiu sua voz. "Meu pai não gostava dele. Dizia que não confiava em homens que falavam demais e trabalhavam de menos. Mas eu era tola. Achei que estava apaixonada." Mateus sentiu um aperto no peito, adivinhando onde a história levava. "Afonso dizia que queria casar comigo, que me levaria para o Rio de Janeiro, que eu seria uma dama. Eu acreditei. Quando eu..." Ela corou profundamente. "Quando me entreguei a ele, achei que estava selando nosso compromisso. E ele a abandonou quando descobriu sobre o bebê", completou Mateus, voz dura. Catarina assentiu, soluçando agora. "Pior que isso, negou que a criança fosse dele. Disse que eu era uma mulher fácil, que provavelmente se deitara com vários homens. Espalhou essas mentiras pelo povoado inteiro antes de partir numa madrugada, levando mercadorias que devia e dinheiro que pegara emprestado." "E seu pai?" perguntou Dona Custódia suavemente. "Morreu 4 meses depois. O coração. O médico disse que foi natural, mas eu sei que foi de desgosto, de vergonha." Catarina chorava livremente agora. "Depois que papai morreu, as coisas pioraram. As pessoas me olhavam com desprezo, chamavam-me de mulher perdida, de pecadora. O padre me condenou do púlpito. Ninguém me dava trabalho." "E como sobreviveu?" quis saber Mateus. "Alguns se apiedaram. A dona da mercearia me deixava varrer em troca de sobras de comida. Uma senhora viúva me permitia lavar roupas. Mas quando minha barriga começou a crescer, até essas caridades cessaram." Ela olhou para o filho adormecido no berço. "Há uma semana, o dono da casa onde eu morava, a casa que fora de meu pai, me expulsou. Disse que não queria uma meretriz sob seu teto." Mateus sentiu raiva ferver dentro de si. Raiva daquele Afonso Brandão que seduzira e abandonara uma moça inocente. Raiva dos hipócritas do povoado que condenavam enquanto se diziam cristãos. Raiva da crueldade casual do mundo. "Andei por dias", continuou Catarina, "dormindo em estábulos, celeiros, onde conseguisse abrigo, comendo o que achava, frutas caídas, raízes. Ontem ao meio-dia senti as primeiras dores. Procurei desesperadamente um lugar para me abrigar. Encontrei aquela casa velha. Pensei que pelo menos seria um teto." Ela soluçou. "Achei que ia morrer lá, que meu filho ia morrer antes mesmo de nascer." "Mas não morreram", disse Mateus firmemente. "Vocês dois estão vivos, estão seguros."
Catarina olhou para ele com expressão de desespero misturado com esperança. Mas por quanto tempo, senhor? Sei que não posso abusar de sua hospitalidade. Assim que eu conseguir andar, vou embora. Prometo que não vou trazer problemas para o senhor. Ir para onde? Perguntou Dona Custódia antes que Mateus pudesse responder. Moça, você mal consegue ficar sentada e tem uma criança que precisa ser alimentada e cuidada. Aonde pensa que pode ir? Catarina não tinha resposta. Abaixou a cabeça, derrotada. Mateus olhou para aquela jovem. Apenas uma moça, realmente, não devia ter mais que 20 anos. E para a criança inocente no berço, pensou em Mariana, em como ela sempre defendera os injustiçados. Pensou em sua filha Luísa, que não tivera chance de crescer. Pensou em si mesmo, vivendo como um fantasma em sua própria casa. E tomou uma decisão. Você vai ficar, disse ele com firmeza. Pelo menos até se recuperar completamente e a criança estar forte o suficiente. Isso vai levar semanas, talvez meses. Não vou jogar uma mãe e um bebê recém-nascido na estrada. Catarina arregalou os olhos. Mas, senhor, o que as pessoas vão dizer? Minha presença aqui vai manchar sua reputação. Minha reputação sobreviverá, cortou Mateus. E qualquer um que tenha algo a dizer pode vir falar comigo diretamente. Suavizou o tom. Catarina, você passou por um sofrimento terrível. Não foi sua culpa ser enganada por um canalha. E essa criança é inocente de qualquer pecado. O Senhor é bondoso demais, sussurrou ela. Não é bondade, é decência. Mateus virou-se para Dona Custódia. Providencie tudo o que ela e a criança precisarem. Roupas, fraldas, o que for necessário. A governanta sorriu, seus olhos brilhando. Já está providenciado, senhor. Tem muita coisa guardada nos baús do quarto da senhora Mariana. Coisas que ela separou para... Bem, para quando tivesse mais filhos. A voz embargou por um momento. Ela ia querer que fosse usado. Mateus acenou, não confiando em sua própria voz. Virou-se para sair, mas a voz de Catarina o deteve. Senhor Drummond, ainda não dei nome a ele, ao meu filho. Catarina olhou para a criança com amor infinito. Com sua permissão, gostaria de chamá-lo Gabriel. Gabriel, porque significa mensageiro de Deus, e foi um milagre o Senhor nos ter encontrado. Mateus olhou para o menino adormecido. Gabriel. Era um nome bonito, um nome cheio de esperança. É um belo nome, disse ele. Bem-vindo à Fazenda Três Palmeiras, Gabriel. E pela primeira vez em 5 anos, ao dizer aquelas palavras, Mateus Drummond sorriu. Foi um sorriso pequeno, hesitante, como um músculo há muito esquecido sendo usado novamente. Mas era genuíno. Do lado de fora do quarto, Severino esperava no corredor. Quando Mateus saiu, o capataz se aproximou com expressão séria. Lembrei onde vi a moça antes, disse ele em voz baixa. Foi em São Sebastião há uns 6 meses. Eu estava lá comprando couro. Ela ajudava numa mercearia e vi aquele Afonso Brandão que ela mencionou. Era um tipo metido, cheio de pose. Lembro que pensei na hora que ele não me parecia confiável. Então a história dela é verdadeira, murmurou Mateus. Tudo indica que sim, e tem mais. Severino hesitou. Alguns viajantes que passaram aqui meses atrás comentaram sobre um português que aplicou golpes em São Sebastião. Pegou dinheiro emprestado, prometeu mercadorias, vendeu coisas que não eram dele, desapareceu da noite para o dia. A mandíbula de Mateus se apertou. Um canalha completo. Sem dúvida, senhor. E se a moça veio de São Sebastião andando grávida por 3 dias, ela deve ter passado por um inferno. Mateus olhou pela janela do corredor. Lá fora, o dia de Natal chegava ao fim. O sol descia sobre as montanhas, pintando o céu de tons dourados e rosados. Era bonito, pacífico. Severino, quero que espalhe a palavra entre os trabalhadores. Catarina e o filho estão sob minha proteção.
Qualquer um que os desrespeite ou espalhe maledicências responderá a mim pessoalmente. O capataz sorriu levemente. Pode deixar, patrão. Mas não acho que vai ter problema. O povo aqui tem bom coração. Já vi várias mulheres comentando sobre a menina coitada e a criancinha que nasceu no Natal. Estão até dizendo que é sinal de Deus. Talvez fosse, pensou Mateus. Ou talvez fosse apenas coincidência, ou destino, ou qualquer outro nome que se quisesse dar àquele encontro impossível na tempestade. Mas enquanto retornava aos seus aposentos naquela noite, Mateus percebeu que algo fundamental havia mudado dentro dele. A escuridão que o envolvera por 5 anos não desaparecera. Provavelmente nunca desapareceria completamente, mas havia uma fresta de luz agora, pequena, frágil, mas real. 2 vidas salvas. Uma mãe e uma criança que, sem sua intervenção, estariam mortas. Não trazia Mariana e Luísa de volta. Nada jamais poderia fazer isso. Mas pela primeira vez, desde que as enterrara, Mateus Drummond sentia que sua própria vida talvez ainda tivesse propósito. E isso, por enquanto, era suficiente. As 2 primeiras semanas após o Natal passaram num ritmo que Mateus não experimentava havia anos. A Fazenda Três Palmeiras, que por tanto tempo parecera um mausoléu de memórias mortas, ganhou uma energia nova. O choro de Gabriel ecoava pelos corredores durante a noite, um som que inicialmente perturbava Mateus, mas que gradualmente começou a reconfortar. Era um lembrete de vida, de continuidade, de futuro. Catarina recuperava-se lentamente sob os cuidados meticulosos de Dona Custódia. A jovem mãe ainda estava pálida e frágil, mas a comida farta e o descanso faziam milagres. Ela ganhava peso, as olheiras desapareciam e o brilho voltava aos seus olhos castanho-avelã. Gabriel também prosperava, um bebê pequeno mas robusto que mamava com apetite voraz e dormia com a tranquilidade dos inocentes. Mateus encontrava-se visitando o quarto de hóspedes com frequência crescente. Inicialmente, justificava as visitas como verificações necessárias sobre o bem-estar de seus convidados involuntários. Mas à medida que os dias passavam, admitia para si mesmo que gostava daquelas conversas com Catarina. A jovem era inteligente, bem falada, apesar da educação limitada, e possuía uma perspectiva sobre a vida que o fascinava. Ela não tinha a amargura que ele esperaria de alguém que sofrera tanto. Pelo contrário, demonstrava uma resiliência, uma capacidade de encontrar beleza e gratidão nas menores coisas que desafiava a compreensão. Veja como ele segura meu dedo, dizia ela uma tarde maravilhada, enquanto o pequeno Gabriel agarrava seu indicador com força surpreendente. É tão forte, vai ser um homem grande como o senhor um dia. Mateus observava mãe e filho com sentimentos complexos que não conseguia nomear completamente. Havia ternura ali, certamente, mas também havia algo mais, algo que o assustava um pouco. Era como se uma parte dele, adormecida desde a morte de Mariana e Luísa, estivesse despertando lenta e dolorosamente. No 16º dia após o Natal, Dona Custódia procurou Mateus na biblioteca com expressão preocupada. Senhor Mateus, preciso falar com o senhor sobre a situação da moça. Ela está piorando? Perguntou Mateus alarmado, levantando-se imediatamente. Não, ela está bem, se recuperando bem. O problema é outro. A governanta sentou-se pesadamente numa cadeira. Começaram a circular comentários no povoado. Pessoas perguntando quem é a moça que está morando aqui, por que ela está aqui, qual a natureza do relacionamento do senhor com ela. Mateus sentiu raiva subir como bile. Que relacionamento? Salvei a vida dela! Ela estava morrendo sozinha numa tempestade. Eu sei disso, senhor. E qualquer pessoa decente também saberia. Mas nem todas as pessoas são decentes. Dona Custódia suspirou.
Tem gente dizendo que ela é sua amante, que o filho é seu, que o senhor a mantém aqui para propósitos imorais. Isso é absurdo, explodiu Mateus, batendo a mão na mesa. É difamação pura. Sim, é. Mas difamação pode ser tão prejudicial quanto verdade, especialmente para uma mulher na posição dela. Se essas fofocas se espalharem, quando ela sair daqui, não vai conseguir trabalho em lugar nenhum. Vão tratá-la como prostituta confirmada. Mateus passou a mão pelo cabelo, frustrado. O que sugere que eu faça? Jogá-la na rua para satisfazer os bisbilhoteiros? Não, senhor, nunca sugeriria isso. Mas talvez precise considerar outras opções. Que opções? Dona Custódia hesitou, claramente desconfortável. Bem, o senhor poderia casar com ela. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mateus ficou completamente imóvel, encarando a governanta como se ela tivesse perdido o juízo. Casar, ele repetiu finalmente, voz plana. Sim, senhor. Sei que soa radical, mas pense bem. Isso protegeria a reputação dela completamente, daria à criança um nome, uma posição. E o senhor, bem, o senhor tem estado sozinho por 5 anos. A casa precisa de uma senhora, precisa de vida. Não posso, disse Mateus bruscamente. Não posso casar de novo. Seria trair Mariana. Seria honrar a memória dela, replicou Dona Custódia com firmeza. A senhora Mariana era mulher de coração generoso. Ela jamais quereria que o senhor definhasse sozinho pelo resto da vida. Ela ia querer que o senhor fosse feliz, que a casa tivesse vida novamente. Mateus virou-se para a janela, incapaz de encarar a governanta. Vou pensar sobre isso, disse ele finalmente, mas não prometo nada. Dona Custódia levantou-se para sair. Na porta, pausou. Senhor Mateus, posso fazer uma observação? Ele acenou que sim. O senhor sorri agora. Não sorria há 5 anos. E começou a sorrir de novo, desde que essa moça e essa criança chegaram aqui. Isso significa alguma coisa. Ela saiu, deixando Mateus sozinho com seus pensamentos turbulentos. Aquela noite, Mateus mal dormiu. Revirava-se na cama, a mente girando incessantemente. Casar com Catarina? A ideia era absurda. Ele tinha 48 anos, ela não tinha nem 21. Ele era proprietário de terras, ela era filha de um celeiro. Ele ainda amava a memória de sua esposa morta. Mas e se Dona Custódia estivesse certa? E se Mariana realmente quereria que ele seguisse em frente? E havia Catarina para considerar. Ela merecia melhor que a vida de pária que a esperava quando saísse da fazenda. E Gabriel, criança inocente, merecia um nome, uma chance na vida. Quando amanheceu, Mateus ainda não havia tomado uma decisão. Mas algo dentro dele havia mudado. Pela primeira vez, permitia-se considerar a possibilidade de um futuro que não fosse apenas sobreviver até a morte. Passou os próximos dias observando Catarina com novos olhos. Notava a graciosidade de seus movimentos enquanto cuidava de Gabriel, a doçura em sua voz quando cantava para o bebê, a inteligência em suas observações sobre a vida na fazenda. E gradualmente, assustadoramente, percebia que sentia algo por ela. Não era o amor arrebatador que sentira por Mariana na juventude. Era algo mais suave, mais maduro. Era respeito, admiração, ternura. E talvez, apenas talvez, poderia se transformar em algo mais profundo com o tempo. Foi numa tarde chuvosa, 3 semanas após o Natal, que Mateus finalmente tomou sua decisão. Encontrou Catarina no quarto de hóspedes, embalando Gabriel para dormir. Ela ergueu os olhos quando ele entrou e sorriu. Aquele sorriso decidiu tudo. Catarina, disse ele, voz mais firme que se sentia. Preciso falar com você sobre algo importante.
Ela depositou cuidadosamente Gabriel no berço e virou-se para ele, expressão ligeiramente apreensiva. Sim, senhor. Tem chegado ao meu conhecimento que há comentários no povoado sobre sua presença aqui. Comentários maldosos, injustos, mas que poderiam prejudicá-la seriamente quando você sair daqui. Catarina empalideceu. Eu sabia que isso ia acontecer. Vou embora imediatamente, senhor. Não quero causar problemas. Não, interrompeu Mateus. Não é isso que estou sugerindo. Ele respirou fundo. Estou sugerindo que você se case comigo. O silêncio que se seguiu foi total. Catarina ficou completamente imóvel, olhos arregalados de choque. Casar? Ela finalmente conseguiu dizer. Sim. Sei que sou repentino e entenderia se você recusasse, mas pense nas vantagens. Você teria proteção, segurança, um lar. Gabriel teria um nome, um futuro. E eu... Ele hesitou. E eu tenho vivido como um morto por 5 anos. Talvez seja a hora de voltar a viver. Mas o Senhor não me ama, disse Catarina suavemente. E eu não amo o Senhor. Não desse jeito. Não, concordou Mateus. Mas há respeito entre nós, não? E gratidão. E talvez com o tempo possa haver mais. Muitos casamentos começam com menos. Catarina olhou para Gabriel dormindo pacificamente. Não seria justo com o Senhor. Eu venho com uma criança de outro homem, com um passado manchado. Você vem com uma criança inocente que merece uma chance, corrigiu Mateus. E com um passado do qual não tem culpa. Qualquer mancha está em Afonso Brandão, não em você. Lágrimas escorriam pelo rosto de Catarina agora. Por que faria isso por mim? Por nós? Mateus considerou a pergunta. Porque realmente? Porque Dona Custódia estava certa sobre a casa precisar de vida, porque se sentia responsável por ter salvado suas vidas, porque, contra toda lógica, havia começado a sentir algo por aquela moça corajosa e resiliente. Porque acho que precisamos um do outro, disse ele finalmente, e porque acredito que Mariana, minha falecida esposa, aprovaria. Ela sempre defendeu os necessitados, sempre acreditou em segundas chances. Catarina soluçou. Eu seria uma boa esposa, Sr. Drummond. Prometo. Trabalharia duro, cuidaria da casa, honraria o Senhor. Eu sei que seria. E você me chamaria de Mateus, não Sr. Drummond. Vamos ser marido e mulher, afinal. Ela sorriu através das lágrimas. Mateus, então. Então é sim? Perguntou ele, mal conseguindo acreditar que estava realmente fazendo aquilo. É sim, respondeu Catarina. E obrigada. Obrigada por me dar esperança quando eu achei que não havia mais nenhuma. O casamento foi realizado 2 semanas depois. Uma cerimônia simples na capela da fazenda. Dona Custódia chorou de alegria. Severino serviu como testemunha, sorrindo de orelha a orelha. Os trabalhadores da fazenda compareceram, felizes por ver seu patrão finalmente sair do luto. Mateus não pôde deixar de olhar para o local onde Mariana e Luísa estavam enterradas no pequeno cemitério ao lado da capela. Por um momento sentiu culpa, mas então sentiu algo mais. Paz. Era como se elas estivessem ali, abençoando aquela nova união, felizes por ele finalmente ter encontrado uma razão para viver novamente. Nos meses que se seguiram, a Fazenda Três Palmeiras transformou-se. Catarina, agora senhora Drummond, trouxe vida à casa grande. Reorganizou os cômodos, plantou flores nos jardins, encheu os salões com música e risos. Gabriel crescia robusto e saudável, e Mateus descobriu, para sua surpresa, que amava aquele menino como se fosse seu próprio filho. E Catarina, com ela, Mateus descobriu que o coração humano tinha capacidade infinita para amar. Não amava Catarina da mesma forma que amara Mariana. Aquele amor juvenil, ardente, ficara no passado, mas amava-a de uma forma diferente, mais madura, mais profunda em certos aspectos.
Amava sua força, sua doçura, sua dedicação, e ela, gradualmente, correspondia. Uma noite, quase 6 meses após o casamento, Mateus e Catarina sentaram-se na varanda, observando o pôr do sol sobre as montanhas. Gabriel dormia nos braços da mãe. Sabe, disse Catarina suavemente, quando eu estava deitada naquela casa de moinho, achando que ia morrer, rezei. Pedi a Deus que salvasse meu filho, mesmo que não me salvasse. E então você apareceu como um anjo na tempestade. Não sou nenhum anjo, disse Mateus com um sorriso. Apenas um homem que estava no lugar certo na hora certa. Não, insistiu Catarina. Foi mais que isso. Foi providência. Deus tinha um plano para nós dois. Você precisava de uma razão para viver. Eu precisava de proteção e amor. Gabriel precisava de um pai. E agora... Ela colocou a mão de Mateus sobre seu ventre. E agora vamos ter outro filho. Nosso filho. Mateus ficou sem palavras. Lágrimas encheram seus olhos enquanto olhava para sua esposa com admiração e amor. Um novo filho. Uma nova chance. Uma nova vida. Naquela noite de Natal, 5 meses atrás, quando saíra para fugir de suas memórias dolorosas, Mateus jamais poderia imaginar que encontraria salvação numa casa de moinho arruinada. Jamais poderia imaginar que salvar 2 vidas salvaria também a sua própria. Obrigado, sussurrou ele, não tendo certeza se falava para Catarina, para Deus ou para Mariana e Luísa observando do céu. Obrigado por me dar uma segunda chance. E enquanto o sol descia sobre a fazenda Três Palmeiras, pintando o céu de dourado e púrpura, Mateus Drummond segurou sua esposa e o filho que escolhera como seu, e sentiu-se pela primeira vez em anos verdadeiramente em paz. A tempestade que trouxera Catarina e Gabriel até ele havia sido feroz e aterrorizante, mas como todas as tempestades, passara. E no seu rastro deixara não destruição, mas renovação. Não morte, mas vida. Não desespero, mas esperança. E isso, Mateus percebeu, era o verdadeiro milagre do Natal. Chegamos ao fim dessa jornada juntos. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se fez você pensar sobre segundas chances, sobre redenção, sobre como Deus pode usar as tempestades da vida para nos levar exatamente onde precisamos estar, então me faça um favor, inscreva-se neste canal. Mas mais importante que isso, conte-me sua história nos comentários. Você já passou por uma tempestade que no final trouxe algo bom? Já recebeu ou deu uma segunda chance a alguém? Suas histórias importam, sua vida importa. E eu quero conhecer você além dessa tela. Vamos construir uma comunidade de pessoas que acreditam que sempre há esperança, mesmo nas noites mais escuras. Nos vemos no próximo vídeo e que Deus abençoe cada um de vocês.